Você investe em fundos multimercados, os chamados hedge funds? Então eu sou capaz de apostar que você não está muito contente. Contente é a palavra, Nascimento? Contente é uma Descontente é a palavra? descontente é uma abordagem um pouco generosa. Eu acho que está Brava, né? zangado, diria. Bastante zangado. Foi um ano. 2023 já foi um ano difícil, né? Mas 2024 tem se mostrado ainda mais difícil para essa categoria de ativos, né? Porque o fundo multimercado, os chamados hedge funds, são aqueles em que eles custam inclusive mais caro do que um fundo DI, e são aqueles em que você acha que o gestor vai ser capaz de te agregar um valor acima do índice Bovespa, da taxa Selic, enfim, desses benchmarks do mercado, não é isso? É um pouco diferente disso. Quer dizer, isso é uma parte, né? O que tem os multimercados, estão no nome, né? Em português, multimercado. Ele atua em diversos mercados em termos de ativos financeiros, né? Ele pode atuar em bolsa, atua em juros, atua em commodities. Uma coisa que é preciso ficar claro é que os multimercados hoje, principalmente os maiores, né, eles adquiriram um tamanho tal que os ativos locais não são suficientes em termos de liquidez para que ele possa tomar posições relevantes. Então, o que tem acontecido? E não é de agora, eu diria 4, 5 anos. Os maiores, hoje em dia, eles atuam em ativos no exterior entre 30%, 40%, 50% do patrimônio. Então, o que tem acontecido com esses multimercados não é só uma questão dos ativos domésticos, isso que precisa ficar claro. Os ativos no exterior, por exemplo, títulos da dívida americana, moeda, dólar, ien, dólar australiano, euro, libra, commodities, petróleo, todos esses ativos não tiveram, nos últimos tempos, uma trajetória que a gente pode chamar de direcional. Teve muitas idas e vindas no mercado internacional. E essas idas e vindas colocaram para esses gestores, para a grande maioria dos gestores, uma situação em que muitas vezes eles foram colocados, eles foram postos no contrapé. Vou dar um exemplo clássico. Final do ano passado, qual era a taxa de juros de um título de 10 anos nos Estados Unidos? Era 4,90. Vou aqui olhar para não... Né? A idade... 4,93 em outubro. Né? Quanto é que ela fechou em dezembro? 3,88. 1 ponto percentual de redução de taxa, o que significa que o preço subiu. Mas, naquele momento, se acreditava que essa taxa ia subir ainda mais. Então, quem tomou posição em que a taxa ia subir, como a taxa caiu, perdeu dinheiro. Aí o que aconteceu? Ainda nesse mesmo bimestre. Começou a se criar lá fora, né, a expectativa, por conta de um conjunto de boas notícias da inflação, que neste ano de 2024, o Banco Central Americano ia cortar os juros em 6 reuniões. Os mais otimistas falavam em 7 reuniões. Só para lembrar, o Banco Central dos Estados Unidos tem 8 reuniões por ano. Certo? Então, se ele vai cortar, vamos esquecer o 7. O 7 realmente eram os ultra otimistas. Mas se ele vai cortar em 6, o que você acha que vai acontecer? Pô, a taxa de 10 anos acabou caindo 1%. O Banco Central vai começar a cortar a taxa, o Fed Funds, né, que é a Selic dele, a taxa curta. Pô, essa taxa vai cair ainda mais, porque ela já caiu 1%, e o que aconteceu no começo do ano? Ela subiu. Então, se o cara tomou posição que a taxa cair, aí ela subiu. E depois ela voltou a cair, em abril ela deu outro esticão para cima. Então, assim, o mercado internacional, aí eu estou falando só da taxa de juros, mas você teve outros ativos que foram e voltaram. Então, o mercado internacional, de novo, mercado internacional é este, no qual esses multimercados hoje atuam de forma importante, significativa, de novo, 30%, 40%, 50%, eles foram muito voláteis. E eles perderam dinheiro, não só no mercado doméstico, porque o mercado doméstico também teve idas e vindas,
mas também porque o mercado externo foi muito difícil. Mas, Simino, não se diz que a volatilidade é um ingrediente que um gestor de hedge fund faz ali o seu melhor prato? Que ele sabe operar a volatilidade e tal? Nem sempre, né? Em tese, é isso, a volatilidade é um jargão de mercado, né? Pode ser sua amiga, entendeu? Mas ela pode ser sua amiga, como pode ser sua inimiga, se você tem digamos assim, essas reviravoltas em um prazo muito curto. Agora, eu acho que um ponto também que tem é o seguinte: a taxa de juros, a taxa básica e o CDI é muito alto ainda para o cara bater. Porque o hedge fund, ele custa ali 2% de taxa de administração, Mais 20. mais 20 da performance. E a verdade é que não está chegando. Não consegue, quer dizer, e um fundo DI cobra lá 0,5%. Então, quer dizer, você está entregando 1,5 para esse gestor, que não é pouco, e poderia estar recebendo. Ele não está batendo a taxa, o CDI. Aqui dois pequenos ajustes. Primeiro, o 2, que é a taxa fixa, já não é tão mais a média do mercado. Já tem muita gente que percebeu que 2 não é competitivo. Então, muita então gente você tem um feirão aí de hedge funds? Então é interessante a pessoa dar uma olhada. A outra coisa, mas você pegou num ponto interessante. Vamos pegar o 2, só para facilitar a conta. Se o CDI básico é 10,5, a Selic, né? Selic, CDI é parente, é 10 bips de diferença. Então, vamos começar com 10,5. Se você se propõe a entregar para o cotista mais do que a Selic, cobrando 2, isso significa o seguinte: na partida você tem que render mais que 12,5. Certo? Porque se você render 10,5, como você cobra 2, vou fazendo tudo linear aqui, evidentemente. Vai sobrar 8,5 para o cliente. Tá? Então, na partida, os 2% já sobe a barra do quanto risco você tem que correr para entregar ao menos o CDI para o cliente. O que significa? Significa que você tem que tomar risco. Isso é uma outra coisa importante lembrar. Os multimercados, em geral, aqui tem que lembrar que é uma diversidade muito grande. Tá? Então, mas, em geral, eles trabalham com alguma alavancagem. O que significa isso? Que se o cara tem 100 de patrimônio, ele tem 200 de ativo, 300 de ativo, 150 de ativo, uns alavancam mais, outros alavancam menos. Toma dinheiro emprestado para aumentar a posição, na prática. Ou ele usa derivativo para fazer... Mas na prática é um dinheiro emprestado para tomar uma posição. De qualquer forma, a alavancagem é aquela história. A alavancagem, quando dá certo, é muito bom. Quando dá errado, ela piora a situação. Né? Então, no caso, eu diria, dos últimos 18 meses, particularmente dos últimos 12, segundo semestre, por exemplo, primeiro semestre do ano passado, onde é que se perdeu dinheiro? Em crédito corporativo no Brasil. Por quê? Porque no dia 11 de janeiro de 2023, sai o fato relevante das lojas americanas. Naquele momento, vamos lembrar, naquele momento, ninguém pensou que fosse uma fraude. Se pensou que uma grande empresa, que tinha um rating muito bom, estava com problema. Bom, mas aí o raciocínio do mercado falou: mas peraí, se uma empresa daquele tamanho, um rating muito bom, está com problema, deve ter mais problema espalhado. Se você for olhar, e em fevereiro teve a questão da Light, na mesma direção. E em março tem o SoftBank, que quebra lá fora, na Califórnia. E aí os juros que todo mundo achava que ia subir, teve que cair, porque o Banco Central teve que socorrer. Então, no primeiro trimestre do ano passado, o problema foi crédito corporativo, que não a expectativa, o susto das lojas americanas foi assim: não, deve ter um problema de crédito espalhado. Aí o que aconteceu? Os preços das debêntures em geral, inclusive de papéis que não eram do setor de varejo, né? Mas quando o mercado tem um susto, ele ajusta preço para todo lado, depois ele vai olhar em detalhe o que aconteceu. Muito bem. Então, no primeiro trimestre do ano passado, se você for ver as perdas
que aconteceram nos fundos. Claro, tinha gente que tinha mais crédito, tinha gente que tinha menos crédito. Mas foi crédito corporativo, aqui dentro e lá fora, principalmente aqui dentro. Então, você vê, vamos pegar o ano inteiro e mais 6 meses aqui, foram 18 meses extremamente complicados, né? Porque você vai levar um susto em crédito corporativo, ainda do tamanho que foi o susto, né? Não é normal. Tá? Depois a gente viu uma recuperação dos preços das debêntures no segundo semestre. Mas o estrago em termos de rentabilidade do primeiro trimestre estava feito. Então, ano passado, quais foram os fundos, os hedge funds, que conseguiram bater a Selic? 2. Dentre os que conseguiram bater, quais aqueles que ganharam o suficiente para justificar a remuneração dos 2%? Aí eu vou fazer uma pequena correção. Acho que o ano passado teve mais gente que ganhou da Selic. Tá? Mas vamos assim, ganhou da Selic, só para lembrar, né? A Selic no ano passado foi 13,04, se a memória não me falha, e o cara entregou 13,5, entendeu? Ou seja, não compensou. Se você for olhar a relação, o que ele entregou de retorno para o que ele correu de risco, medido pela volatilidade, né? Realmente fica uma relação risco-retorno não satisfatória. Né? E esse ano? Esse ano a coisa é pior ainda. Esse ano, porque lá fora também está muito difícil. O mês de abril foi um mês terrível, aqui dentro e lá fora. Né? Mês de abril, lá fora até o SP500 caiu, para ter uma ideia. Né? Porque teve um conjunto de notícias ruins, um alinhamento dos astros, só para lembrar, né? 10 de abril saiu um índice de preço ao consumidor nos Estados Unidos e veio acima do esperado. Então, 10 de abril foi uma quarta-feira. Aí chega no dia 13 de abril, que é um sábado, o Irã bombardeia Israel. O mercado está fechado, então o mercado vai fazer um ajuste na segunda-feira. Segunda-feira, que dia que é? 15 de abril, que é o limite legal para o governo apresentar a PLDO. E ele apresenta a PLDO com uma estima de déficit maior. Então você pegou 3 eventos em 5 dias, né? Aí você pega o que aconteceu do dia 15 de abril até o dia 20 de abril, né? O juro aqui sobe, a bolsa aqui cai, a bolsa lá fora cai, o juro lá fora sobe. Então, assim, mês de abril foi muito complicado para todo mundo. Tanto em termos de ativos locais quanto ativos internacionais. Isso aí realmente destruiu muito valor. Então, voltando à sua pergunta, neste começo de ano, né, nesses primeiros 6 meses, são raros os casos em que o multimercado consegue bater o CDI. São muito poucos, muito poucos. A grande maioria não bate o CDI e, pior ainda, não são poucos os que têm rentabilidade negativa. Ou seja, se você pegar o CDI até junho, que eu acho que é 5 e alguma coisa, 5,20, 5,22, eu acho que é até 30 de junho, são muito poucos os que têm uma rentabilidade acima desses 5,22. A grande maioria fica abaixo dos 5,22 e não são poucos aqueles que não têm rentabilidade sequer positiva. Por conta desse conjunto. Ou seja, então essa gritaria aí do dólar e tal, com as declarações do Lula, também tem um pouco do mau humor por conta das perdas do... Eu acho assim, atribuir única e exclusivamente, né, a rentabilidade desses fundos, né, à conjuntura doméstica é errado. Positivamente errado. Por quê? Como eu falei no começo, eles atuam fortemente no exterior, e o exterior não foi fácil também, em termos de reviravolta. Entendeu? Você acha que agora a taxa de juros vai cair? Né? Se você pegar de março para abril, todo mundo achava, de repente a taxa subiu. É só para lembrar, como eu comentei, no final do ano, vão ter 6 cortes. Bom, nós estamos no mês de julho, quantos cortes aconteceram? Nenhum. Nenhum, tá? Então agora está a disputa, não, vai ter 2 cortes. Né? Setembro, 31 de julho, provavelmente eles não vão fazer isso. Agora as apostas setembro deve ter um corte, dezembro deve ter outro corte, porque tem uma reunião em novembro, que é logo depois das eleições. Mas a verdade é que a economia americana está se mostrando ainda muito... Está indo muito bem, está indo muito bem, entendeu?
E hoje saiu um CPI, né? O mercado fez uma pequena festa de manhã, tá? A bolsa subiu, os juros caiu, mas é aquela história, né? O núcleo, né, medido em termos anuais, a expectativa era 3,4, veio 3,3, o núcleo. O núcleo, né? Nos Estados Unidos, você tem o núcleo como meta, mas não é o núcleo do CPI, é o núcleo do PCI, que é um outro cálculo, mas são vários cálculos de inflação. Só que a meta, o centro da meta lá, é 2. Você está com 3,3. Sabe? Aí você vai olhar o discurso do Powell, ontem ele estava no Senado, ou na Câmara, ele fica com aquele discurso de, olha, não, precisamos ganhar confiança, ganhar confiança. Pô, mas se você está rodando a 3,3 e a tua meta é 2, até que ponto é muito cedo começar a cortar? Ou você vai esperar de 3,3, vamos pelo menos esperar ficar abaixo de 3, né? E ter uma expectativa. Então, assim, o mercado não está fácil para você fazer a leitura. E o que você diria para o investidor brasileiro? Quer dizer, vale a pena buscar? Como é que tá? Primeiro, como é que está se comportando o investidor brasileiro? Está tendo saída de recursos desses fundos Sim. e indo para o CDI, por exemplo? Se você olhar os dados da Anbima, que ela publica, né, que a gente vê são resgates líquidos nos ativos ou nos produtos de maior risco. Outro mercado é um exemplo, ações é outro exemplo. E, claramente, aportes líquidos, aplicações líquidas em renda fixa. A renda fixa é uma categoria ampla, mas, em geral, é uma categoria que tem menos risco do que esses outros, né? E dentro dessa categoria de renda fixa, certamente você tem os fundos DI, que rendem 10,5, aí você tira a taxa de administração, pode ser meio, se for um produto de ticket maior, pode ser 0,7, 0,8, se for um produto de ticket menor, né, mais voltado para o vai no Tesouro Direto mesmo. Vai no Tesouro Direto, que você vai achar, sei lá, 6% acima da inflação. Você entendeu? IPCA mais 6,30, 6,20. Entendeu? A gente está num momento de juros, quer dizer, eu te conheço há muitos anos. Eu acho que na minha carreira cobrindo mercado financeiro, eu não vi nenhum momento em que a renda fixa não fosse o rei no país. Foi? Teve? Teve. 2020 e 2021 foram os dois únicos anos, desde o plano real, por causa da pandemia, em que a Selic veio e ficou abaixo do IPCA, né? Em 2020, eu acho que mas mesmo assim você tinha os papéis do governo atrelado ao IPCA, que pagava juro real. Mas esse é o... A renda fixa no Brasil é uma... ela é imbatível, que é a grande questão, né? Por que a taxa de juro real no Brasil precisa ser tão alta, tal? Isso daí tem trabalhos diversos, explicações diversas. Mas o fato é que ela é alta e vai continuar alta. Se você acha que, assim, para o investidor... porque tem uma outra coisa também. A gente está falando aqui da taxa básica, mas você tem os juros futuros, essa curva de juros futuros, que é o que alimenta muito desses ganhos. Inclusive, você tem os títulos do Tesouro que com taxas altíssimas, que subiram muito nos últimos tempos, enfim, taxas reais. E você tomar uma posição hoje em juros, enfim, se houver mudança do presidente do Banco Central, se houver uma mudança nessa trajetória daquela, você também pode se apropriar de um risco que você vai ter um ganho muito forte. A gente já teve nesse país, o governo Dilma, papéis de renda fixa dando 50% ao ano. Títulos do Tesouro. Na volta do coisa. Sim. Ele teve uma valorização grande, o título. Você volta sempre no ponto, é o seguinte: como investidor, né, qual é o risco, né, que você aguenta correr? Entendeu? Então, vamos pegar uma conta simples.
Hoje você tem, sei lá, vou pegar a NTNB 35, que vence em 2035. Ela está pagando IPCA mais 6,30, alguma coisa assim, ou 6,20, 6,20. Né? Isso é bruto, depois você vai ter que tirar o IR. Mas 6,20 é uma belíssima taxa, 6,30. Né? Real. Real, acima do IPCA. Só que tem volatilidade. Se você comprar um fundo que tem esse tipo de papel, né, tem a marcação a mercado. Né? Se você entrar no Tesouro Direto, tudo bem, vai ter a marcação, mas se você for carregar o título, E você tem o fluxo de pagamento de juros. Você tem um fluxo de pagamento. Muito bem. Agora a questão é a seguinte: qual é a sua aversão ao risco? Né? Porque, veja, se você voltar 2 meses, né, um pouquinho mais talvez, esses papéis estavam abaixo de 6. Eu estava ali no limite de 6, 5,90. Né? Aí teve toda essa conjuntura externa e local, né? Questão do dólar, críticas do Banco Central e tal. Então, aquilo que era. Vamos pegar, se a gente recuar um pouco mais, a gente pega 5,90, talvez fevereiro, março. Né? Então, 5,90 era uma bela uma taxa. Né? Só que, de repente, ela foi para 6,30. Né? Então, assim, lembrando que na renda fixa, quando a taxa sobe, o preço unitário cai. Então, aí você sempre, se eu tivesse esperado um pouco mais, ao invés de comprar 5,90... Tudo bem, mas na pior das hipóteses, você garantir um fluxo de juros. A gente está falando daquele investimento direto no papel. Tudo bem, se ele bota num fundo, o fundo vai oscilar, a cota vai refletir essa oscilação, e claro. Aí, se eles resgatar dinheiro, ok. Mas se ele aplica direto no título, ele vai receber aquele fluxo de pagamento. E você enxerga... combustível para uma taxa dessa e muito além de 6,5, por exemplo? Aí é aquela história, tem o fundamento, né, e tem a parte técnica. Né? Eu acho que por fundamento não teria. Né? Agora, você tem momentos em que o mercado ele cria uma percepção, né, correta ou não correta, aí pouco importa. Né? Que pode acontecer. Né? Ele pode levar a taxa para 6,5, né, por uma percepção inadequada. Mas enquanto essa percepção inadequada prevalecer, a taxa vai para lá. Entendeu? Então, assim, é que nem o dólar, por exemplo. Né? Pô, estava olhando outro dia aqui, eu acho que 10 de maio, eu acho. 10 de maio. O dólar estava 5,10 no PETAC. De repente, 10 de maio, por aí. Né? Ele sai de 5,10 e vai para 5,70. Aí vamos pensar nos fundamentos. Né? Reserva? 350 bi de reserva. Balança comercial, esse ano deve ser 80, 90 bi. Tudo bem, o fluxo financeiro não está tão bom assim, porque o pessoal não está trazendo dinheiro. Né? Os exportadores estão mantendo lá. Então, se você olhar o fluxo financeiro, ele é menor. Como é que você explica dos 5,70, dos 5,10 para 5,70 em 2 meses? Porque teve a declaração X, teve a crítica Y. Tudo bem, mas são 60 centavos, né, de delta, de diferença. O fundamento sustenta 60 centavos de diferença, sendo que quando estava 5,10, tinha gente que, por conta dos fundamentos, acreditava que a taxa de câmbio devia ser 4,80, 4,60. Cheguei a ver gente falando de 4,5. Né? Então, assim, é que se criou um determinado espaço de tempo, sem juízo de valor, certo ou errado, pouco importa, mas se criou uma percepção de que o Titanic rumo ao iceberg, você entendeu? Então, mas é uma percepção, o mercado trabalha com percepções. Ô, Semino, nessa sua tabela, você tem quais são os fundos? Primeira pergunta, tem algum fundo esse ano que conseguiu bater a Selic? Tem, mas eu não vou citar nomes, não é a minha função aqui mas fazer propaganda positiva. Mas tiveram muitos, tiveram poucos? São poucos. E eles conseguiram bater a Selic por posição em juros, posição... Aí é difícil saber, Entendeu? Pode ser posição
De qualquer forma, eles se posicionaram corretamente, seja em ativos domésticos, seja em ativos no exterior, porque, insisto nesse ponto, é muito difícil você encontrar um multimercado hoje, a menos que ele seja muito pequeno em termos de patrimônio, Que não tem operando só ativo doméstico. É muito difícil. A grande maioria opera ativo doméstico e ativo lá fora. Tá. E para a gente encerrar, o que você diria para o investidor brasileiro neste momento? Fica no juros? Eu fiz uma matéria com o Luiz Carlos Mendonça de Barros, estava começando, gravando, e aí eu falei, e aí, Luiz Carlos, você tá para comprar ou para vender, né, e tal? Aí ele, eu tô nos juros, quieto, porque eu não quero mais dormir pensando em mercado. É muito engraçado ele falar isso. Assim, não, me aposentei do mercado, estou nos juros, eu entrego lá para alguém administrar, e estou nos juros e tal. Eu não tenho que fazer, é só ficar nos juros. É isso mesmo? Esse é um ponto de partida. Você pode fazer um complemento usando um conceito tipo ciclo de vida, né? O ciclo de vida, em termos muito simples, ele diz o seguinte, olha, quanto mais novo você é, mais risco potencialmente você pode correr. Por quê? Porque se alguma coisa é errada, como você é muito novo, estamos falando aqui 25, 30, 35, você tem tempo para esperar uma correção do mercado, né? Quando você fala de alguém acima de 70 anos, 65 anos, é evidente que você tem que correr menos risco. Por quê? Porque se você pega 2, 3, 4 anos de um mercado ruim, tá? Nessa faixa etária, a tua possibilidade de esperar uma recuperação é muito menor. Tá certo? Então, acho que o Luiz Carlos, ele aplicou lá o ciclo de vida claramente, né? Agora, se você tem, assim, se você está aposentado e você tem um título que te paga 6% real, mais de 6% real, não tem muito mais tem o que muito fazer. que pensar, né? Não tem muito mais o que fazer. Mesmo a Selic, se você pega a Selic hoje, ela está rodando a 10,5. Vamos supor que o Banco Central não corta a Selic até o final do ano. Tá? E vamos supor, uma simplória, que o IPCA seja 4%. Né? Ou mesmo 4,5%. Né? Nós estamos falando que o juro real, cálculo linear, bruto, é 6%. Com liquidez diária em curtíssimo prazo. Então, se você está numa faixa etária mais avançada, você não tem por que correr risco. Entendeu? Essa é a continha. É o país da renda fixa. Até o pessoal conseguir desvendar esse conundrum, né, para usar uma expressão latina, de porque o Brasil tem que viver com uma taxa de juros real. Se você pegar o histórico desde 99, que é o plano real, os primeiros 4 anos, você tem que desconsiderar que era uma situação muito específica. Mas você tem uma taxa de juros real de 5,5%. É muito alto. Né? Acima do IPCA. 5,5% acima do IPCA. Como é que é? Ao ano, né? Ao ano, mas só que você está falando de um período de 99 até aqui, você está falando de 25 anos, né? Você não está falando de, foram 2 anos muito específicos, né? Ou 3 anos muito específicos em que foi necessário trabalhar. Não, você está falando de um período de 25 anos, a média de 25 anos. Como sobrevivemos a isso? Mas a gente sobrevive com tantas outras coisas, né? Que são muito piores do que a taxa de juros. Mas... Muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você.